Nós estamos aqui no segundo dia do 4º Encontro Nacional de Municípios, em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, uma realização da ABM, Associação Brasileira de Municípios. Nós estamos aqui com Charles Castro, que é proprietário da Geoline Engenharia, é uma empresa que trabalha com diversos setores, diversos serviços, dentre eles regulação fundiária. Eu queria, primeira pergunta, Charles, por que a Geoline está hoje na feira, no 4º Encontro de Municípios? O mais interessante, Paulo, primeiro, parabenizar pela iniciativa, a iniciativa da revista. Vai ser sucesso, já é sucesso, junto com a TV ABM, a revista que vai representar aí os municípios. Pode contar que a Geoline vai ser parceira, porque a gente tem muito a trazer para os prefeitos. E foi nesse intuito que a gente não veio só para a feira. A parceria da Geoline com a ABM, ela é um pouquinho mais antiga. Fomos a primeira empresa privada a acreditar no projeto ABM de reestruturação e entrar para dentro da sede da ABM para ensinar o prefeito a gerir o seu município. A Geoline hoje ela tem uma tecnologia de ponta em gestão territorial. Quando a gente fala em gestão, aerolevantamento, regularização fundiária, a parte de projetos para prefeituras, todo tipo de projeto, de asfalto, meio-fio, ponte, escola, tudo que o município precisar para gestão. E a gente deu um passo a mais, que é trazer essa gestão informatizada. A gente criou um sistema de gestão integrado para os municípios, onde a gente acredita que todo município hoje deve ter algo digitalizado, em que a população hoje, a maior parte da população hoje já tem um smartphone. Então ela pode, desde um poste que está queimado, tirar uma foto georreferenciada e mandar para a prefeitura, olha, aquele poste está apagado. Então o secretário anda mais rápido. Desde serviços simples, igual o Abix, ao invés da pessoa ir lá na prefeitura, ficar ali, esperar 45 dias, para ter uma autorização de início de obra ou um Abix da sua residência, por que não fazer isso online? Então a Geoline desenvolveu toda uma plataforma em GIS para fazer isso. Só que além disso, a gente dá o treinamento para o prefeito de forma gratuita. Por isso a gente escolheu a ABM. Pelo que a gente percebe, vocês estão com um sistema que ajuda no planejamento do desenvolvimento urbano, que é uma das coisas de grande carência no Brasil, até porque a Constituição exige planejamento urbano só para municípios acima de 20 mil habitantes. E nós sabemos que 80% dos municípios, quase 4 mil municípios, têm abaixo de 20 mil habitantes e, por consequência, dificuldade para ter um planejamento estruturado. Eu estive conversando aqui com o Prats e a gente falava que toda grande cidade já passou por 20 mil. Então, se você não planeja com eficiência nessa fase de crescimento, depois os problemas se tornam crônicos. De que forma a Geoline pode ajudar nesse processo de crescimento e desenvolvimento desses municípios? Paulo, o mais interessante é a gente pensa em Brasília, quando a gente fala em planejamento territorial. Brasília foi pensada há 50, 60 anos atrás por uma população, e o pessoal assustou quando viu essas vias largas, 6 pistas. Aí o projetista, que era o Lúcio Costa, falou assim, não, eu não estou pensando Brasília por amanhã, é para no mínimo daqui a 30 anos. Hoje a gente já encontra um trânsito meio que caótico. Então todo município, por menor que seja, ele tem que se planejar. E para isso a gente começa com um plano diretor, que é o que é? O plano é o projeto de crescimento estruturado do município. E a vantagem de um plano diretor bem feito é que a iniciativa privada é quem vai bancar esse desenvolvimento. Não preciso de dinheiro público, mas eu tenho que dar ferramenta para que o empresário, nesse caso aí a Geoline pode trabalhar nas duas pontas, tanto para o empresário que quer desenvolver um projeto de parcelamento de solo, um distrito industrial, quanto para a prefeitura para fazer o planejamento. E a gente foi além. Além de trazer o plano diretor, a gente informatizou ele. Então hoje o plano diretor é uma plataforma em que eu tenho todo o município ou aéreo levantado, ou com imagem satélite de alta resolução. Para isso, eu conheço o município a fundo. Então, eu trago todos os parâmetros de zoneamento, de permissividade de atividades em determinadas regiões para uma plataforma GIS Web. Então, eu clico no portal da prefeitura, eu já sei em determinada região se eu posso ou não instalar minha atividade, em determinada região se eu posso fazer um loteamento residencial ou multifinalitário com comércio. Eu posso saber se naquela região posso ter uma indústria. Então é automático. Aí o empresário não compra um imóvel no risco. A prefeitura ela fica um indutor de crescimento municipal. Isso aumenta a arrecadação assim, o dobro a partir do 2º ano que a gente começa a trabalhar no município. Essa que é a vantagem.
Perfeito. Eu sei também que a Geoline possui equipamentos, drones, monitoramento por satélite de última geração. E esse ferramental todo passa a estar disponível para esses municípios que puderem se engajar num plano de desenvolvimento, é isso? Exatamente. E o interessante é que todo esse produto, igual ao aerolevantamento, tem prefeitura contratando gato por lebre. Aerolevantamento no Brasil é defeso às Forças Armadas, ou seja, só as Forças Armadas podem fazer, ou entidades privadas ou públicas com autorização. A Geoline é categoria máxima, é categoria A. Então ela pode, além de fazer o aerolevantamento do município, trabalhar os dados, ou seja, tratar esses dados. O que seria o tratamento? A vetorização. O que é? É trazer para o projeto público cada residência, cada lote, fazer com que aquela informação fique dado real. Isso ajuda na tributação, por quê? Imagina um secretário de Fazenda em que tem todos os imóveis do município cadastrados de forma online. Isso traz justiça tributária. Imagina eu tenho um imóvel, vou lá, peço a Bix, entro com o meu alvará de construção. O meu cadastro anterior era lote. Quando eu faço todo o trâmite burocrático, eu tenho o lote mais a minha residência após o Abix. Então eu sei que eu ocupo uma área de 500 metros quadrados e uma residência de 400 metros quadrados. Aí o meu vizinho, que não pegou autorização nenhuma e construiu um prédio do meu lado, sem nenhuma autorização, o cadastro dele na prefeitura ainda está como lote. É justo eu, que fiz tudo certo, pagar o IPTU de terra nua, mais de construção e ele só pagando de terra? Então, o que a gente traz é, sem aumentar nenhum imposto, o aumento real da arrecadação com justiça tributária. Por isso, as tecnologias que a gente usa são de ponta. A Geoline assinou também um convênio com a Maxar, que é a maior empresa hoje de satélite de gestão territorial do mundo. Inclusive, ela fornece para a NASA, para o Google. Então, a gente tem hoje imagens WorldView 2 e 3, são imagens de ponta. Então, se o município não tem recurso para contratar o aerolevantamento, hoje a gente tem ferramentas mais econômicas para atender o município. Então não é desculpa a falta de recurso, porque é um projeto que se paga. Outra questão que é muito importante, nós estamos num momento de mudança climática, em que hoje a sustentabilidade está na ponta da preocupação dos municípios. Nós vimos diversos municípios, não preciso falar, de norte a sul debaixo d'água. Imagino que um levantamento deste porte pode prever bolsões e antever problemas e que o custo depois de remediação é muito mais alto do que o monitoramento. Estou correto? É interessante que quando a gente faz esse aerolevantamento, a gente tem várias aplicações. E uma delas é justamente para a defesa civil. A gente faz, se o município quiser, olha, Charles, eu tenho algumas áreas que podem ser propensas a risco. Você sabe, além do aerolevantamento, faz o scanner a laser, ou seja, vamos escanear o terreno e gera os mapas de isodeclividade. A gente gera. O que são os mapas de isodeclividade? Eu tenho todo o município mapeado com elevações de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 e acima de 47% de inclinação. Isso já ajuda o gestor a se programar. Além disso, a gente usa a nossa equipe ambiental para fazer todo o diagnóstico hidrogeológico. Então, justamente, a gente faz essa recorrência das chuvas de 100 anos, aqueles picos de chuva histórico que projeta a cidade. Olha, o ideal é que nesse ponto eu não tenha um adensamento, porque se chover uma chuva torrencial, essa água ela pode chegar em um nível X, em que aquelas residências projetadas podem ficar debaixo da água. Então é risco à saúde, risco à vida. Então a gente faz esse planejamento territorial completo. Perfeito. E um tema também importante, estamos no ano de eleição, a gente sabe da alternância governamental e eu quero crer que um planejamento, ele é um planejamento de Estado, de município, não de atual governo. Nesse processo de planificação, de planejamento, você poderia descrever as etapas, quer dizer, o que é de curto prazo, de médio, como é que um gestor pode olhar um planejamento e os resultados disso para o município? O mais interessante, não é projeto de governo, do governo atual. Tem que o gestor público tem que pensar no município. Então, tudo isso que a gente faz não é um projeto para amanhã. A gente tem resultados imediatos? Temos. Exemplo, o aerolevantamento, ele é rápido. Eu faço o aerolevantamento, com 30 dias a prefeitura já tem ali todo o seu município reconhecido. Vetorização. Eu consigo ali com 60 dias, dependendo do município, ter todas as residências vetorizadas. Isso eu já tenho ali um ganho para a fazenda. Porque ali a questão tributária eu já vou atualizando. Mas o ideal é fazer a revisão do plano diretor com essas ferramentas. Então eu já pego o que a prefeitura já possui,
dentro dos arquivos, que elas já consta, eu insiro isso dentro de um sistema e vou complementando com as informações adjacentes. Um plano diretor estanque, ele já está ali, precisa de ser revisto. O ideal é que a gente faça as audiências públicas o quanto antes e resolva todo esse problema em até 6 meses. A gente trabalha com muita agilidade, porque diferente de instituições ou escolas que tem que recrutar alunos, tá? A nossa equipe está preparada. A Geoline hoje conta com mais de 180 funcionários de nível superior, está em Minas, Brasília, Pará, Espírito Santo, Mato Grosso. Então a gente consegue atender várias regiões com uma equipe interna. Então essa que é a vantagem. E pelo que você falou, para terminar, a própria atividade econômica de certos municípios pode viabilizar a participação de vocês em diversos empreendimentos em que não haveria aporte direto do município. Explica melhor como o município poderia usufruir desse tipo de possibilidade. Em alguns casos, a gente realizou convênio com associações comerciais, associações de empreendedores locais, em que a associação banca o trabalho da Geoline, que é no planejamento territorial. E a gente faz um termo de cessão à prefeitura, através de uma parceria público-privada. Em alguns casos, em regularização, quando o município é carente de recursos, a Geoline, inclusive, banca a regularização através de um processo que é muito interessante, que é o credenciamento. Então, a prefeitura credencia qualquer empresa no Brasil, mas que ela faça todo o trabalho de aerolevantamento, vetorização, cadastro físico, todos os projetos de engenharia para a população que não possui o documento, e ela faça com preço subsidiado. O senhor tem ideia, Paulo? Hoje um imóvel, para ser regularizado, ele custa em média, o custo médio do Brasil, R$60 mil, tá? Pela uso campeão, com advogado, os custos cartorários. A Geoline conseguiu, com muita tecnologia, fazer esse processo por 1/10 do preço. E ainda dividir em 20 vezes. Aí quem nos paga não é a prefeitura, é o próprio cidadão. Só que eu preciso de uma parceria com o poder público. Então o cidadão paga a Geoline para regularizar tudo para ele, em até 20 prestações, e eu dou para a prefeitura, naquele bairro que eu levantei, ortofoto, o aerolevantamento completo, com scanner a laser, todos os projetos de engenharia complementar. Então, se naquele bairro falta o asfalto, falta a drenagem, eu já incluo os processos, todo o projeto de drenagem, asfalto. Então, eu economizo para a prefeitura um dinheiro assim, absurdo. Ela não precisa de contratar, mas é uma parceria em que a população tem que querer. Então, se há um interesse público, há um interesse da população, chama a Geoline que a gente está lá. Não, e a gente tem que avaliar que boa parte desculpe aí a extensão da entrevista, mas você me chamou a atenção para um ponto importante, porque para as populações mais carentes, o imóvel é o maior sonho de vida. Então podemos estar falando de uma democratização da posse de imóvel no Brasil. A gente traz, na prática, a cidadania. Imagina a pessoa que trabalhou a vida inteira para ter aquela casinha, e ela quer deixar isso de herança para os filhos. Então, o que a gente está fazendo é exatamente trazer para aquela pessoa aquela conquista de uma vida. Colocar em nome dela aquela conquista de uma vida inteira e ela poder deixar esse legado para as gerações futuras. Então, além de um trabalho social, é um trabalho que enaltece tanto o gestor público quanto nós, quanto empresa. Porque a gente está possibilitando a democratização da própria residência. Às vezes a pessoa ocupa e não tem documento nenhum, Paulo. Então, a gente quer trazendo para ela a CRF, que seria similar a uma escritura, e ela já tendo aquele documento em mãos para levar para o cartório e falar, agora isso é meu, isso não tem nada mais bonito. E a gente vê as pessoas recebendo o título chorando, isso move a gente. Parabéns aí ao trabalho que vocês estão desenvolvendo. Queria que você fizesse suas considerações finais aí para o cenário desse setor para o 2024. O Brasil é um país muito rico. A gente viaja muito, a gente entende que o Brasil é realmente o país do futuro. Só que precisa que os prefeitos entendam que o futuro é hoje. A gente já começa uma ação de futuro hoje. Então, para isso, a gente tem que planejar. Nada que a gente faça para amanhã, seja a compra de um imóvel, a compra de um veículo, a gente não faz nada disso sem planejar. Gestão municipal é assim. Então, o que a gente quer é deixar um legado de planejamento municipal. Pode contar com a Geoline que a gente está preparado para isso. Parabéns, agradecemos aí o Charles Castro, parabéns pelo trabalho, pela parceria, a gente também conta com você. Muito obrigado.